بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós sabemos que vem o Ramadã, muitas coisas às vezes a gente esquece, ou a gente não lembra de perguntar ou de conhecer, e acontecem às vezes na nossa vida algumas questões e a gente fica lá preocupado, será que faz, será que é certo, será que não é certo? Mas é bom a gente saber, porque um dos programas ou uma das questões que nós temos que aprender para recebermos o mês de Ramadã é aprendermos as regras sobre o mês de Ramadã. Essa é uma das preparações que nós temos que fazer e que nós vamos citar aqui. Nós falamos na aula passada sobre o hadith do profeta Muhammad a.s. que ele falou que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para nós o mês de Ramadã para nos receber. Allah fez com que esse mês nos recebesse com as bênçãos dele. Nós citamos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala preparou no mês de Ramadã para nos receber. E o profeta Muhammad a.s. ele disse que nós também iríamos receber algo importante, que seria o mês de Ramadã. Então nós falamos na aula passada o que Allah preparou para nós para recebermos o mês de Ramadã. E hoje nós vamos falar o que nós preparamos para receber o mês de Ramadã. O que Allah preparou para nós, vocês sabem os hadith que nós citamos vários hadith. Alguém lembra de vocês algum hadith? Uma questão? Libertar do fogo do inferno? A libertação do fogo do inferno. A primeira noite que Allah subhanahu wa ta'ala, ele perdoa todas as pessoas que entram de coração purificado dentre os muçulmanos. Que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para nós o fechamento das portas do fogo do inferno, a abertura das portas do fogo do paraíso. E até Allah subhanahu wa ta'ala ele falou em relação a isso, Futihat abwabul jannah. Ele não disse Futihat. A língua árabe é tão complexa e ela tem coisas que você não consegue traduzir, né? Quando o profeta Muhammad a.s. ele fala Futihat, abriu. Futihat, também abriu. Mas qual que é a diferença entre Futihat e Futihat? Futihat, ela abriu de uma forma normal. Futihat, ela abriu de uma forma que Allah subhanahu wa ta'ala preparou, de uma forma que a pessoa jamais poderá imaginar, que se abriram de uma forma bem para recepcionar mesmo. Tipo, a pessoa vê um visitante até você. Tem casas, principalmente no Líbano, que usa bastante isso daí, né? As casas de duas portas. Uma porta sempre fica fechada, só se chegar algum tipo de móveis que você abre aquilo lá para fazer um espaço. E a outra porta onde você entra e sai. Então, nos dias normais, o que você faz? Você abre aquela porta só normal. Você entra e sai, as visitas, todo mundo e tal. Quando você tem uma festa, alguma coisa, está chegando algo na sua casa, geralmente as pessoas fazem o quê? Abrem as duas portas. Aí é Futihat. Lá é Futihat. Vocês viram a diferença? Futihat é uma porta só. Futihat são todas as portas. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele disse Futihat abwabul jinan. As portas do paraíso, elas foram totalmente abertas. E as portas do inferno foram totalmente fechadas. Isso é um privilégio para os jejuadores, para aqueles que estão preparados para esse mês de jejum. Allah subhanahu wa ta'ala ele deu também a misericórdia, o perdão para as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que os grandes satanases fossem acorrentados. Esse mês o profeta Muhammad a.s. ele fala sobre que as nossas súplicas são atendidas. Você tem somente no hadith 2 súplicas diárias que são atendidas do jejuador. Senão estamos falando sobre a questão das noites, das orações e tal. Só para o jejuador tem 2 boas novas sobre a questão de ser atendido o pedido dele. Um dos hadith do profeta Muhammad a.s. que ele disse, o jejuador tem uma súplica atendida. O jejuador em geral. Isso significa que você começou o jejum de manhã até o início da noite. Então, todo esse período você tem um hadith, tem uma súplica atendida. E tem uma súplica específica também, exclusiva, que o profeta Muhammad a.s. ele disse
Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. Tem uma outra súplica que a pessoa, ao quebrar o jejum, nesse momento ele tem uma súplica que não é devolvida. Então você tem duas súplicas. Uma que você é jejuadora, então durante o dia todo você tem a súplica atendida. A outra, no momento onde você quebra o jejum, sua súplica também é atendida. Então essa é a questão do jejum. É o mês da temência, é o mês que Allah subhanahu wa ta'ala ele manda um anjo falar àquele que quer as coisas boas colocar em prática, que venha, que esse é o momento para você fazer as melhores práticas. E aquele que comete os pecados, que sai para lá e para cá, esse anjo ele fala, esse não é o seu espaço. Então não é espaço dos pecados, não é espaço que as pessoas vão fazer as coisas ruins no mês de Ramadã. Agora, o que nós preparamos para esse preparo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para nós? Yani, você tem um campo para você plantar. Esse campo, Allah subhanahu wa ta'ala está deixando para você e dizendo, esse campo, tudo que você plantar, vai sair. Os frutos dele vão ser os melhores frutos. Você terá uma riqueza imensa, dependendo daquilo que você plantar nesse campo. Agora vamos ver o que nós devemos plantar nesses dias, nesse campo que Allah deixou totalmente preparado para nós. Allah preparou e dizendo, o campo ali está totalmente arado, está todo preparado. Você não tem nada que possa dificultar a sua plantação. Você tem a água, você tem o clima, você tem a terra, a melhor terra que você tem, uma terra vermelha, uma terra preparada, uma terra que somente você colocar a sua semente ali, sem você precisar fazer muito esforço, e ela irá nascer e dar o melhor fruto. Esse é o Ramadã, esse é o preparo de Allah. Agora, qual que é a semente que nós queremos plantar ali? Qual que é essa semente? Essa semente, com certeza, o profeta Muhammad a.s. ele nos ensinou ao falar para os seus companheiros sobre isso. O Rasul a.s. ele disse, Ja'a shahru Ramadã bil barakat, veio o mês de Ramadã com as bênçãos, فَمَرْحَبًا بِهِ مِنْ زَائِرٍ وَآتٍ, que seja bem-vindo esse grande visitante e que está nos alcançando para nos dar a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse até no hadith que a pessoa que alcançar o mês de Ramadã e não for perdoado os seus pecados, essa pessoa está totalmente distante de Allah. Por quê? Se no mês de Ramadã, com esse grande preparo, ele não conseguiu colocar a plantação certa, aonde que ele vai plantar o bem? Aonde ele vai conquistar as coisas boas? Aonde ele vai ter o perdão de Allah? Aonde ele vai ter a misericórdia de Allah? Aonde que ele vai ter a libertação do fogo do inferno? Aonde que ele vai ter o privilégio que Allah preparou para ele nesse mês? Se no mês de Ramadã não conseguiu, e por isso que o profeta Muhammad a.s. ele suplicou dizendo que Allah afaste essa pessoa que alcançou o Ramadã e não conseguiu ter um bom plantio aqui para colher da melhor forma, que afaste ele da sua misericórdia. Até que esse dua, quem fez é o anjo Gabriel, e o profeta Muhammad a.s. ele disse, Amém, que afaste ele mesmo. Então por isso que a gente não pode se afastar da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que os Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, os tabi'in, os grandes sábios, até o Anas ibn Malik, ele dizia, os companheiros do profeta Muhammad a.s., quando entrava o mês de Ramadã, o que eles faziam? Eles começavam a recitar o Alcorão em Sha'ban, antes de Ramadã, e eles tiravam o zakat deles antes de começar o Ramadã. Por quê? Para eles ficarem totalmente livres. Até as aulas que eles davam, os grandes sábios, eles deixavam de dar essas aulas para quê? Para ficarem totalmente à disposição das adorações. O Alcorão, a oração, a recordação de Allah, procurar dar uma caridade, procurar ajudar uma pessoa, sempre estar fazendo súplicas e tal, para eles não se preocuparem com outras coisas. Hoje a gente, não é questão da aula que nos ocupa, ou algo que
os companheiros do profeta Muhammad a.s. se ocupavam, estavam em adoração, mas eles queriam se ocupar mais com coisas que aproximam mais eles de Allah no mês de Ramadã. E por isso que a gente, no mês de Ramadã, nós temos que ter uma diferença entre os outros meses e esse mês, né? esse mês de Ramadã. O profeta Muhammad a.s. ele nos ensina para que a gente se distancie das tentações, se distancie dos prazeres. Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos ensina no mês de jejum. Se você está de jejum, antes do mês de jejum, talvez você praticava algumas coisas que são ilícitas. Eu vou fazer, não tem problema, depois eu peço perdão a Allah. Eu fiz isso, mas o perdão de Allah é maior e tal. Chega o Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala para você, não somente as questões ilícitas que você tem que se afastar, mas até as questões lícitas e permitidas para você, você tem que se afastar também. Até o gole de água é proibido. Eu estou com muita sede, tem que permanecer ali, é o jejum. Eu estou com fome, espere até chegar o horário que Allah determinar. Você tem todas as questões lícitas na sua frente, você não pode fazer porque você está de jejum. Se as coisas ilícitas fora do jejum, as pessoas talvez praticavam dentro do mês de Ramadã, as coisas ilícitas e as coisas lícitas, Allah subhanahu wa ta'ala disse, esse é o mês que você tem que se reciclar, esse é o mês que você tem que estar com Allah subhanahu wa ta'ala, esse é o mês que você tem que entender que ele é um mês diferente de todos os meses. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse que qualquer ação, é o hadith que nós citamos também na aula passada, qualquer ação ela equivale a 10 boas ações, até 700, a não ser o jejum. O jejum ele não tem uma medida para te falar. O jejum equivale a 1000, o jejum equivale a 2 milhões. Não, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, illa as-sawm, a não ser o jejum, فَإِنَّهُ لِي, ele é meu, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, eu que darei a recompensa por ele. Se a recompensa ela vem de Allah, jamais você consegue imaginar qual recompensa que Allah irá dar para o jejuador, se ele disse que essa ação é diferente das demais ações. As demais ações eu dou 10, 1000, 20, 700, 300. Essa ação não, é minha. Essa vai ser uma surpresa para você no dia do final. E essa surpresa que todos nós esperamos. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala preparou uma porta específica para os jejuadores. Allah preparou algo diferente para os jejuadores. Allah, ele dá até nesse mundo algo totalmente diferente para os jejuadores. E por isso que o Rasul alayhi salam, ele disse, Inna Allah yuhibbu, Inna Allah yara tanafusakum fi. Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer ver a competição de vocês nesse mês de Ramadã. A competição, você competir, tatanafas, esse tanafus, essa competição, quem que faz mais é que está mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeira coisa, a gente se contenta com o mês de Ramadã. Tem pessoas que ficam tristes. O mês de Ramadã eu fico sem comer, sem beber, sem tomar aquele cafezinho, sem tomar aquele suco, tal, nesse calor, tal, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Geralmente ele fica triste. O certo, se ele souber dos privilégios que Allah deu a ele no jejum, ele vai comparar o café, a comida, a bebida, a água, aquilo que ele deixou de fazer no mês de Ramadã. Em relação a isso, o que ele tem de recompensa? Então ele fica o quê? Contente. Se Allah preparou para mim a misericórdia, se Allah preparou para mim a libertação do fogo do inferno, se Allah preparou para mim que irá me abençoar, irá derramar a misericórdia dele sobre mim, não há comparação entre questões mundanas e aquilo que Allah preparou para você, e por isso que você fica o quê? Contente. As pessoas, os crentes em Allah, elas se contentam com a vinda do mês de Ramadã e não ficam tristes. Que Allah subhanahu wa ta'ala fala, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ, diga com a
misericórdia de Allah e com as bênçãos de Allah, وبفضل وبرحمته, com a misericórdia de Allah, فبذلك فليفرحوا, com isso que eles devem se contentar, وخير مما يجمعون, isso é melhor, a misericórdia de Allah e as dádivas de Allah são melhores do que aquilo que eles têm e ajuntam nessas questões mundanas. E por isso que o profeta Muhammad a.s. ele disse: لو يعلم العباد ما في رمضان, se as pessoas soubessem da realidade do que existe dentro de Ramadã, لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان, a minha nação desejaria que o ano todo fosse Ramadã. Se nós soubéssemos da realidade do que Allah preparou e daquilo que nós temos de privilégios, nós desejaríamos que o ano todo fosse o mês de Ramadã. Como nós falamos, o que nós devemos preparar, em primeiro lugar, é aprendermos sobre o jejum. نتعلم أحكام الصيام. A gente saber quais são as coisas que quebram o jejum, quais são as coisas que diminuem o valor do jejum, quais são as coisas que, se eu fizer, quebra o jejum, se eu fizer, não quebra o jejum, se eu fizer, eu devo ficar de jejum. Tipo, vamos lá, vamos fazer. Às vezes a pessoa jejuando, ela erra ou ela esquece. Tem o esquecimento e tem o erro. Você sabe qual que é a diferença entre o erro e o esquecimento no jejum? O esquecimento é válido, o erro não. Isso, se eu esquecer e for lá e eu entrei em casa primeiro, principalmente nos primeiros dias de Ramadã, né? Você está com sede nessa tal e de repente você foi lá e bebeu água. Você esqueceu que você está de jejum e de repente você lembrou. Isso é um esquecimento. Se o jejum é válido ou não? É válido, porque tem o hadith do profeta Muhammad a.s. Ele disse: quem comer ou beber esquecidamente quando está de jejum, que permaneça em jejum, porque Allah deu a ele aquilo que ele comeu ou bebeu. Então, se você comer ou beber esquecidamente, seu jejum é válido e você continua. É só você não continuar comendo e bebendo, tá? Você ficou sabendo, deixa na hora. Tem algo na boca, tira. Agora, como é que nós erramos no jejum? Como é que nós erramos no jejum? O erro, se você hoje o suhoor ele vai até as 4h38, não é? 4h38 da manhã. Então você vai comendo até 4h38. Você acordou e olhou para o relógio e você viu, você falou: 4h30, ainda dá tempo de eu comer. Foi lá e comeu alguma coisa, de repente você olhou para o relógio e não era 4h30, era 5h30. Aqui você fez o quê? Você errou. Aqui você não esqueceu. Você comeu porque você errou. Você não percebeu que era 5h30. Você pensou que fosse 4h30. E comeu ou bebeu. E agora você soube que era 5h30, que você comeu num tempo que não poderia comer. Esse é um erro. Aqui o que a gente faz? Continua, não tinha intenção. Não. Se você errou, é genuíno, você não tinha intenção, então você continua no jejum. A pessoa que continua em jejum, tá? Ela continua em jejum esse dia. Allah não irá perguntar para ela se ela quebrou o jejum ou não, mas depois ela repõe um outro dia. Depois ela repõe um outro dia, porque aconteceu isso no tempo do Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, onde as pessoas, tem um hadith que falam que no tempo do profeta Muhammad a.s. As nuvens elas desceram antes do pôr do sol, e as pessoas pensaram que tinha posto o sol, e elas quebraram o jejum, e de repente as nuvens se abriram e apareceu o sol. De repente as nuvens se abriram e apareceu o sol. Aí o Umar ibn Khattab foi perguntado para ele: vocês foram ordenados a repor esse dia? Aí o Umar disse: deveria repor. Deveria repor, quer dizer que eles repuseram esse dia. Tem uma divergência entre os sábios, tem os que falam que tem um hadith do profeta Muhammad a.s. que fala: rufi'a an ummati al-khata wal-nisyan wa mastukrihu alayh. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa a minha nação naquilo que eles erram, naquilo que eles esquecem e naquilo que eles são forçados. Tá. Esse hadith
ele é geral. Agora vem o hadith do Umar e ele especifica essa questão de repor o jejum. Então você continua o seu jejum o dia todo e depois você repõe, só que Allah subhanahu wa ta'ala ele não te cobraria ou você não estará pecando. É diferente de uma pessoa que quebra o jejum sem motivo. Essa pessoa, o profeta Muhammad a.s. ele disse, uma pessoa que quebrar o jejum no dia de Ramadã sem motivo, ele jamais poderá repor esse dia, mesmo que ele jejuar toda a vida dele. Se você jejuar o ano, toda a sua vida, 40, 50 anos, se você permanecer de jejum e dizer, eu vou repor aquele dia que eu quebrei sem motivo. Fiquei com vontade, fui lá quebrar o jejum. Isso, se você jejuar toda a sua vida, você não irá repor esse dia, ou o valor desse dia que você quebrou, sem motivo. Agora, aqui você quebrou por erro, aí você não terá essa questão desse hadith, tá? Por erro, não há problema, você permanece no seu jejum naquele dia, depois de Ramadã você repõe esse dia e, inshallah, você não terá nada em relação a isso. Nós sabemos quais são as questões que o profeta Muhammad a.s. nos ensinou para que o nosso jejum seja mais valorizado. Quais são as questões que podem quebrar o nosso jejum ou o valor do nosso jejum? Tipo, se você pegar e ficar recitando o Alcorão, você ficar recordando de Allah subhanahu wa ta'ala, tem um hadith do profeta Muhammad a.s. quando perguntado quais são os melhores jejuadores, ele disse, os melhores jejuadores são aqueles que mais recordam a Allah enquanto estão jejuando. Você quer ter o privilégio de um jejum melhor do que uma outra pessoa? A outra pessoa, talvez, ela, além de não recordar a Allah, ela fica lembrando as pessoas. O fulano fez, o fulano não fez, fulano não sei o que, fulano é isso, fulano é aquilo. Esse daqui, ele deixou de comer e beber, só que a língua dele não jejuou. Ele não será cobrado no dia do final porque que ele não jejuou aquele dia. Mas o valor do jejum dele caiu e ele não terá valor nenhum. Diferente do outro que está de jejum e está recordando Allah, o valor do jejum dele, ele foi lá em cima. Por quê? Ele tem essa diferença, porque por isso que a gente fala, tem jejum que tem valor e tem jejum que não tem valor. O jejum que tem valor é aquele que você preserva ele, que você faz com que além de se abster de comer e beber, de você não olhar a não ser para as coisas lícitas, não ouvir a não ser coisas lícitas, não tocar a não ser coisas lícitas, não andar a não ser para locais lícitos. Então esse é o melhor jejum que você possa fazer, e melhor do que ele quando seu coração está totalmente dirigido para Allah. No mês de Ramadã a gente tenta com que os nossos corações estejam dirigidos totalmente para Allah. Então esses são os jejuns que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele iniciou os versículos do jejum dizendo لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, e no final dos versículos do jejum ele disse لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Então, por causa da temência a Allah, e também finalizou com a temência de Allah para falar para nós que o objetivo do jejum é o que? Taqwa, é vocês temerem a Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que há coisas que elas podem até invalidar as suas ações, invalidar, como nós falamos, deixar todo tipo de privilégio que você tem naquele jejum, naquela oração, devido a algumas coisas que você faz dentro do jejum. O profeta Muhammad a.s. ele disse no hadith: "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." O profeta Muhammad a.s. ele disse: aquele que não deixar de falar a falsidade, a mentira, e colocar em prática a falsidade ou a mentira, Allah não necessita dessa pessoa deixar o de comer e de beber. Somente come e bebe, só que ele vive na falsidade e vive nas mentiras. Aí por isso o profeta ele disse: "Idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Se tiver o dia do
jejum de alguém de vocês, فلا يرفث الرفث والتكلم بالأشياء التي لا يليق بالإنسان. É falar obscenidades, coisas que não devem ser faladas no jejum. ولا يصخب, لا يرفث ولا يصخب. الصخب é quando a pessoa está gritando, tipo você vai na feira, tem aquelas pessoas que ficam lá gritando, laranja com tal, não sei o que, aumentando a voz. Tem pessoas que vão também em qualquer lugar e fica lá gritando, levantando as vozes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como se estivesse ensinando para nós que o jejuador não, ele tem um clima totalmente diferente das pessoas mundanas. Então ele não aumenta a sua voz, ele não grita, ele não se coloca em locais onde diminuem do valor dele, do jejum dele. Até ele disse, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ. Tá, às vezes eu me encontro com uma pessoa que me xingou ou quer brigar. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ. Se alguém xingar ele ou querer brigar com ele, فَلْيَقُلْ. Ele diga para essa pessoa, إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Eu estou de jejum. Hoje não quero falar nada contra você, não quero devolver as palavras, não quero brigar, eu estou de jejum. Esse é o jejuador. Jejua todo o corpo dele, além do estômago dele. Também nós devemos preparar para o mês de jejum de falarmos bastante dhikr, wal qiyam. O profeta Muhammad alayhi salam, ele disse, dhakirullahi fi Ramadan maghfurun lah, wa sa'ilullahi fihi la yakhib. Dhakirullahi fi Ramadan, a pessoa que recorda Allah subhanahu wa ta'ala no mês de Ramadan, esse é perdoado por Allah. Então, que faça que no mês de Ramadan, que a recordação de Allah esteja em todo momento. Acho que é bom, é necessário, eu acho aqui, que cada um tenha uma masbahah na mão. Que carregue ela o dia inteiro, a noite inteira, que a gente esquece. A natureza do ser humano é esquecer. Imagine aqui tantas coisas que vão te preocupar e deixar e tal. Pega uma masbahah e deixa na sua mão. A masbahah ela vai te lembrar, ou aquelas que você coloca no dedo, ou masbahah mesmo, e vai falando subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sempre ela vai te lembrar. Sempre. Se você esquecer, você está lá, masbahah na sua mão, aí vai rodando ela, né? Então por isso que dhakirullah fi Ramadan, a pessoa que recorda bastante Allah em Ramadan, ela é perdoada por Allah, ela tem um perdão. Wasa'ilullah fihi, e a pessoa que pede a Allah subhanahu wa ta'ala em Ramadan e faça a súplica em Ramadan, قال لا يخيب, não será decepcionado por Allah. Allah irá dar a ele aquilo que ele pedir. Por isso que o hadith que nós citamos também, que o profeta Muhammad alayhi salam, quando um homem perguntou para ele, dizendo, ayyul jihadi a'zamu ya Rasulallah, qual o esforço mais privilegiado perante Allah subhanahu wa ta'ala, ao mensageiro de Allah? Aí ele disse, aktharuhum lillahi dhikra, é o que mais recorda Allah e se lembra de Allah. Essa é a pessoa que mais se esforça para estar próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí depois ele disse, قال ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Depois o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم ele citou para eles zakat, as-salat, a oração, zakat, al-hajj, a caridade. E todas as vezes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citava uma delas, a peregrinação, a oração, o jejum, a caridade, ele dizia aktharuhum lillahi dhikra. Quer dizer que o melhor hajj é aquele que tem mais recordação a Allah. A melhor sadaqa é aquela que tem mais recordação a Allah. O melhor jejum é aquele que tem mais recordação a Allah. A melhor oração é aquela que tem mais recordação a Allah. Então, qualquer ação que você pratique e tem mais recordação a Allah, essas são as melhores ações que Allah subhanahu wa ta'ala ele te dá de privilégio. Aí o profeta Muhammad alayhi salam, ele, depois que ele terminou de falar isso, o Umar ele disse, ذهب الذاكرون بكل خير, aqueles que recordam Allah subhanahu wa ta'ala, eles conquistaram todos os bens.
todo o bem que existe nesse mundo, aqueles que lembram de Allah e recordam de Allah, eles conquistaram todo esse bem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Ajal, sim, esses são os conquistadores reais. Esses são os conquistadores reais. Por isso tem um hadith do profeta Muhammad alaihi wasallam que nos ensina em Ramadã, onde ele disse, quando chegou o mês de Ramadã, hadith Salman al-Farisi, aí ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: فاستكثروا فيه من 4 خصال. No mês de Ramadã, não esqueçam de colocar em prática 4 questões importantes. فاستكثروا فيه, façam bastante essas 4 questões. خصلتين ترضون بهما ربكم, 2 qualidades, vocês contentam Allah com elas. وخصلتين لا غنى بكم عنهما, e 2 qualidades, vocês não podem ficar sem elas. Elas são necessárias na vida de vocês. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم, as 2 qualidades que vocês colocam em prática, vocês contentam Allah subhanahu wa ta'ala com elas. فشهادة أن لا إله إلا الله, é vocês falarem لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. Esse é o melhor dhikr que a pessoa possa fazer. والاستغفار, vocês falarem astaghfirullah, 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 Allah me perdoe, Allah me perdoe, porque você está purificando o seu coração com pedido de perdão para Allah subhanahu wa ta'ala. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما, e as 2 questões que vocês não têm como escapar delas sem pedir para Allah subhanahu wa ta'ala sobre elas. قال فتسألون الله الجنة وتتعوذون به من النار, é vocês sempre falarem para Allah: ó Allah, inna nas'aluka al-jannah, nós pedimos a ti para nos dê o paraíso. تعوذون به من النار, ó Allah, faça com que a gente seja provado do fogo do inferno, que a gente não seja castigado no fogo do inferno. Então você tem 2 coisas que você não tem como escapar delas, e você perguntar bastante a Allah nesse mês de jejum: ó Allah, eu quero o paraíso e me afaste do fogo do inferno. Ó Allah, eu peço a ti o paraíso, eu peço a ti para me afastar do fogo do inferno. Também a recitação do Coran. A recitação do Coran, o mês de Ramadã é o mês do Coran. O mês de Ramadã é o mês do Coran. E Allah, quando ele cita no Coran dizendo شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, o mês de Ramadã onde foi revelado ao Corão. Foi revelado quando? No mês de Ramadã. O Coran foi revelado no mês de Ramadã. Se Allah citou isso, porque tem um grande privilégio em relação a isso. E o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele citou para nós que o anjo Gabriel, ele vinha até o profeta Muhammad alaihi wasallam para recitar o Coran com ele, para revisarem o Coran, o profeta Muhammad alaihi wasallam, o anjo Gabriel, todas as noites. Todas as noites o anjo Gabriel vinha até o profeta Muhammad e eles revisavam o Alcorão, pela importância do Coran. E o profeta Muhammad alaihi wasallam incentivou por isso que a recitação do Coran, principalmente no mês de Ramadã, ela seja aumentada. E a Aisha radiyallahu ta'ala anha, esposa do profeta Muhammad sallallahu ela كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان. Ela recitava, ela tinha o Alcorão dela, a Aisha radiyallahu anha, que não é todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu que tinham o Coran. Hoje nós temos um grande privilégio. Você tem o Coran no seu celular, você tem o Coran no livro, você tem o Coran na tela da televisão, você tem vários Coran, na tradução e tal. Então, o privilégio que nós temos hoje, os Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, eles não tinham. Tinha poucos Coran. Um Coran que era escrito estava na casa da Aisha. Então, a Aisha, os outros, eles memorizavam o Alcorão e eles recitavam da memorização deles. Eles não tinham o que nós temos hoje, esse grande privilégio. Então, a Aisha radiyallahu anha, ela tinha um Coran que era escrito por ela quando ouvia do profeta Muhammad alaihi wasallam a recitação do Coran.
e ela recitava no início do dia, no começo do Ramadã, o início do dia ela começava a recitar o Corão. فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسِ نَامَتْ. Então ela começava a recitar depois do Fajr até o nascer do sol. Ela descansava um pouco. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على القرآن. Os grandes sábios, o Imam Malik é um dos grandes sábios que ele ensinava os hadith do profeta Muhammad a.s. Ele tem uma das maiores escolas de jurisprudência. Ele ensinava milhões e milhões e tinha aulas diárias para todos os alunos. Quando chegava o Ramadã, ele deixava essas aulas. Ele deixava de falar sobre o hadith. Ele deixava de se encontrar com as pessoas e levava o Corão e ficava totalmente junto com o Corão, recitando o Corão. Também no mês de Ramadã, nós temos que procurar os atos da piedade, A'mal al-Bir. A'mal al-Bir, o profeta Muhammad a.s. que ele nos incentivou a colocarmos em prática várias questões que podem nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. E uma das questões que o profeta Muhammad a.s. nos incentivou é rezarmos o Tarawih, rezarmos Qiyam al-Layl, rezarmos os últimos terços da noite. Ele nos incentivou também a darmos comida para quebrar o jejum das pessoas. E o profeta Muhammad a.s. ele disse: aquele que colocar em prática uma ação voluntária dentro de Ramadã é como se tivesse praticado uma obrigatória fora de Ramadã. As obrigatórias são as que mais Allah subhanahu wa ta'ala ama. Agora, uma ação voluntária dentro de Ramadã, ela equivale a uma obrigatória fora de Ramadã. E uma obrigatória dentro de Ramadã é como se a pessoa tivesse praticado 70 obrigatórias fora de Ramadã. Cada oração dentro de Ramadã equivale a 70. As obrigatórias, o zakat que você tirar dentro de Ramadã equivale a 70 zakat fora de Ramadã. Imagine esse privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para nós. Sadaqa, a pessoa ser generosa. O profeta Muhammad a.s. era uma das pessoas mais generosas fora de Ramadã. Quando vinha Ramadã, ele era mais ainda. E principalmente quando se encontrava com o anjo Gabriel, como Aisha radiallahu ta'ala anha, ou como Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, ele disse. E até tem um hadith do profeta Muhammad a.s. que ele disse: Afdalu sadaqati sadaqatu Ramadan. A melhor caridade é a caridade dentro de Ramadã. Então a gente não pode deixar esses dias passarem sem a gente ver tudo que nós temos, que podemos ajudar, de caridade, de tirar o zakat, de dar alimentação para alguém, de ajudar uma pessoa. Essas questões são importantes dentro de Ramadã porque elas diferenciam o seu jejum e fazem com que o seu jejum seja mais elevado. Nós temos o taftir as-sa'im, a quebra de jejum. O profeta Muhammad a.s. ele disse: Man fattara sa'iman kana 'itqan lahu min an-nar. Quem quebrar o jejum de um jejuador, isso seria uma libertação para ele do fogo do inferno. وَمَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ كَانَ لَهُ عِتْقًا مِنَ النَّارِ. Às vezes você tem um empregado dentro da sua casa, tem uma pessoa que está trabalhando dentro de casa. Dentro de Ramadã, o profeta Muhammad a.s. ele disse: facilitem para eles nesses dias, não forcem o trabalho deles nesses dias. Aquele que facilitar para a pessoa que trabalha para ele dentro de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala poderá libertá-lo do fogo do inferno. Olha as facilidades que o profeta Muhammad a.s. nos faz dentro de Ramadã, para que os corações estejam sempre ligados, para que os corações sejam sempre um com o outro, não sentindo a raiva, sentindo aquele remorso de que essa pessoa quer aproveitar de mim, essa pessoa quer não sei o que, ele quer, não. Dentro de Ramadã, as facilidades, elas que são que o profeta Muhammad a.s. nos incentiva a fazermos ela. Até o profeta Muhammad a.s., quando de tanto que ele falou sobre a quebra de jejum, os sahaba, a maioria deles eram pobres.
eles disseram: ó mensageiro de Allah, não todos nós temos condições de quebrar o jejum de uma pessoa, de dar uma alimentação para uma pessoa. Às vezes nem eles tinham alimentação da quebra de jejum. E o profeta Muhammad a.s., para facilitar até nessa questão, ele disse: يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا الثَّوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dá esse mesmo privilégio para uma pessoa que quebrar o jejum de uma outra pessoa jejuadora, mesmo com uma tâmara. Ou madfqati laban, ou uma colher de coalhada, ou de leite, ou um copo de leite, ou um gole de leite. Ou sharbati ma, eu não tenho leite, não tenho tâmaras. O profeta Muhammad disse: ou um gole de água. Você quebrou o jejum de uma pessoa com um gole de água, você tem o mesmo privilégio. وَمَنْ سَقَى صَائِمًا. Aí o profeta Muhammad ele reforçou essa questão, para as pessoas não descuidarem disso e falarem: isso daqui é para os ricos. Não, é para todo mundo. Aí ele disse: مَنْ سَقَى صَائِمًا, e aquele que der de bebida água para um jejuador, para quebrar o jejum, سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ, Allah irá permitir que ele beba do Hawz al-Nabi a.s. no dia do final, onde o profeta Muhammad sallam, ele tem a bacia dele, onde a pessoa que tomar uma água da bacia do profeta Muhammad a.s. no dia do final, ela será a pessoa mais feliz, entrará no paraíso sem sentir mais sede, sem sentir fome. Aí fica toda a comida e toda a bebida como prazeres na vida dele. Então, Hawd al-Nabi a.s. é um privilégio da pessoa tomar a água da mão do profeta Muhammad a.s. naquele dia. E o profeta Muhammad ele disse: quem der um gole de água para um jejuador, para quebrar o seu jejum, Allah irá permitir que ele beba da bacia que eu terei no dia do final do Hawd, sharbatan la yadhma'u ba'daha hatta yadkhul al-jannah. Ele não sentirá mais sede no dia do final até entrar no paraíso. No dia do final as pessoas não sentirem sede, ficarão 1000 anos expostos e o sol em cima da cabeça delas e elas suando. Você vai no sol aqui, meia hora, você volta em casa querendo beber águas, líquidos e tal. Imagine 1000 anos lá, embaixo do sol, você não terá nada ali, a não ser a espera para você ser julgada por Allah subhanahu wa ta'ala. E as pessoas que quebraram o jejum de uma pessoa, mesmo com um gole de água, Allah irá permitir para essas pessoas tomarem uma água do profeta Muhammad a.s. que ele tem lá na bacia, onde Allah providenciará para ele. Essa água que a pessoa irá tomar fará com que essa pessoa não sentir sede de maneira alguma até entrar no paraíso. Imaginaram que privilégio que nós temos em relação a isso? É um grande privilégio, inshallah. Olha, agora a quebra de jejum. A quebra de jejum deve ser por pobre? Não. A quebra de jejum, você pode quebrar o jejum de um pobre e de um rico. A quebra de jejum é geral. A pessoa jejuadora, quem quebrar o jejum de uma pessoa, seja ela pobre ou rica, tem esse mesmo privilégio. Aí, bom, vamos parar por aqui para a gente não prolongar muito e nós teremos, inshallah, continuidade das nossas aulas sobre o mês de Ramadã e o benefício do mês de Ramadã. É um mês realmente de privilégio e a gente sabe que muitas pessoas conhecem esses hadith, mas Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: e lembrem aqueles que são crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, porque os crentes somente que irão se lembrar e colocar em prática. Então, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a gente lembre daquilo que faz com que a gente se aproxime de Allah subhanahu wa ta'ala mais e mais. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tem a súplica dele atendida todo dia, aquela súplica que você faz todo dia, ou não? Não, nós temos 60 súplicas no mês de Ramadã.
Todo dia você tem uma súplica como jejuadora e tem uma súplica na hora de quebrar o jejum. Essas duas súplicas são atendidas. Essas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam garantiu. Essas duas súplicas, o jejuador, são atendidas no jejum, devido ao jejum. Uma porque você é jejuadora, a outra na cara do jejum porque tem um hadith que especifica isso. Então nós temos o que? 60 súplicas a serem atendidas no mês de Ramadã, além de outras súplicas dentro de Ramadã e fora de Ramadã. Mas essas são específicas. Então nós temos que aproveitá-las. Por isso que a gente fala, coloque na sua lista o que você quer. Ramadã é um mês que a gente fala o que nós queremos de Allah. Até tem alguns sahaba, algumas pessoas, alguns sábios, eles diziam, ele disse, eu juro que tudo que eu pedi em Ramadã não passou o outro Ramadã, a não ser que Allah atendeu todos os meus pedidos antes de chegar o outro Ramadã. Todas as súplicas dele, feitas dentro do Ramadã, ele disse, não passou o ano, a não ser que eu vi sendo realizado todas as minhas súplicas que eu fiz dentro do Ramadã. Essas são as pessoas que tinham o quê? A confiança do que realmente, se o profeta disse, não tem como duvidar. Então vamos lá, aproveitar. Então a gente tem que aproveitar esses momentos e não colocar em dúvida, vou testar. O teste, esquece. Se você quer colocar Deus em teste, vou testar Deus, esquece, Deus não precisa ser testado. É você ter a reflexão, você ter a convicção do que Allah vai te atender. Que o profeta ele disse, então ele diz a verdade. Que Allah ele vai me dar, ele vai me dar. Então você aproveitar esses momentos com convicção e com aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah você terá aqueles privilégios que Allah te prometeu, inshallah. إذا الواحد عم يقرأ قرآن ويعمل ختم عندنا بالقيام عم فاتحين القرآن وعم نعمل ختم بأذان الصبح وبأذان الفجر ألقى ختم مع الشيخ ترسيرة vale الواحد يعمل várias vezes bem Sim. يعني بعد الشيخ مش ضروري يكفي ويرجع من الأول Não, é válido você fazer várias khatmi, yani você recitar o Corão inteiro, uma você sozinha, a outra com o sheikh, a outra na oração, não há problema. É pelo contrário, quanto mais você recita o Corão, mais você tem valor. Agora aqui, inshallah, a gente vai falar na outra aula sobre o Corão e a importância disso. Vocês me lembram também sobre coisas importantes do Corão que nós temos que aprender e temos que fazer e praticar diferente do ano passado, inshallah. Nós temos coisas novas nesse mês de Ramadã para falarmos sobre o Corão, diferente daquilo que nós aprendemos nos anos passados. Como é que nós vamos recitar o Corão? Uma forma nova de recitar o Corão, de eu aprender o Corão, de eu me aproximar mais de Allah subhanahu wa ta'ala com o Corão. Inshallah nós iremos falar sobre isso nas aulas próximas, inshallah. Não tem problema, se você rezar, você reza Tarawih junto com o Jama'a, o Imam, e depois você quer rezar sozinha, ou você rezar sozinha, principalmente as mulheres, às vezes não quero ir para a mesquita, eu quero rezar em casa, você tem esse mesmo valor, inshallah, de rezar sozinha, ou rezar dentro da mesquita, porque na mesquita às vezes a pessoa está ouvindo o Corão recitado pelo Sheikh. Às vezes a pessoa fala, mas eu sei ler em casa, eu quero passar Tarawih em casa, não há problema. E se a pessoa fizer o qiyam também, seja na mesquita atrás do sheikh, ou em casa sozinha, ou em casa com a família também, tudo é válido. Importante é a pessoa fazer essas práticas, porque Rasul alayhi salam ele disse, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aquele que levantar o mês de Ramadã com fé e esperança, Allah irá perdoar todos os seus pecados, perdoará os seus pecados. Então ele disse, quem levantar e rezar, independente a maneira que ele reza, se ele reza atrás do imam, se ele reza sozinho, se ele reza com a família, o importante é ele levantar e rezar.
دعاء الإفطار اللهم إني لا تصوم عم نشوف vários lugares que ele não está certo. Tem que falar depois de comer. Tem que falar depois de comer. Não, os ulama disseram دعاء إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. O jejuador, ele tem uma súplica na hora que ele quebra o jejum que não é devolvida. Quando que é essa súplica? Na hora que ele quebra ou antes que ele quebra? Antes de quebrar. Os ulama disseram, antes de quebrar o jejum, você começa a sua súplica. Você quebra o jejum e continua a sua súplica. Esse é o momento. Tá? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li, Allahumma arhamni, Allahumma tub alayya, Allahumma ya hayyu ya qayyum. Aí você começa naquilo, fez o adhan. Você come uma tâmara, bebe uma água, tal, e continua a sua súplica. Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. O hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele abrange بلش قبل ما يأذن. isso, قبل ما يأذن, antes do adhan e continua depois do adhan. Depois já Bom, se você fizer, eu faço antes do adhan, inshallah ela aceita, porque é a hora da quebra do jejum. Eu faço depois de quebrar o jejum. Também o hadith ele pode ser entendido assim. Agora a gente fala, tá, mas o hadith ele pode ser entendido antes da quebra e depois da quebra do jejum. Você liga as duas. Eu não consigo. Eu quero antes. Na hora que quebra o jejum, eu já vou já para o outro lado. É comida, bebida e tal. Não há problema, mas também a pessoa não precisa estar sentada ali também, levantando as mãos para suplicar. Isso é importante, né? Mas enquanto você está quebrando o jejum, também você pode suplicar. Quando você está na sua mesa, você também pode suplicar. Quando você está sentada, você pode também suplicar. Então a súplica ela vai em vários momentos, de vários modos, inshallah. Eu sei que todo mundo, quando eu estava falando com às vezes tem muito tempo essa perdão. Ela estava cozinhando arroz e experimentou, esqueceu. Tá, esqueceu, não há problema. O profeta ele disse, quem esquecer e comer ou beber, que continue de jejum, porque Allah deu a ele o de comer ou de beber. Então não tem problema. É um presente de Deus. Que presente, né? Agora a gente não pode esquecer sempre, né? Tem uma pergunta, mas acho que a resposta é mais longa. Tá. É sobre o jejum dos povos anteriores. A pergunta é, Allah fala no Corão que determinou antes o jejum para outros povos. O jejum deles era como o nosso jejum do Ramadã, e na Bíblia fala que Jesus e Moisés jejuaram. Eles também jejuaram no Ramadã? Tá. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse para nós, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aqueles que creem em Allah determinou o jejum para vocês da maneira que determinou o jejum para aqueles que eram anteriores de vocês, para que vocês temessem a Allah. Provavelmente o nosso jejum é igual ao jejum deles. O jejum deles, no tempo dos profetas, era o mesmo jejum que nós jejuamos. Só que as pessoas foram perdendo, né? As pessoas foram perdendo as demais religiões. Eles vieram alguns reis depois de vários anos e disseram para eles que não, o jejum vocês podem comer, só que não podem comer, só que podem beber. Depois falaram para eles, pode comer e beber, só que em tal data. Depois eles diminuíram os dias, depois aumentaram os dias, depois foram trocando e tal. E o jejum deles foi passando por fases. Começou com os profetas, da mesma maneira que nós jejuamos. Só que quando foram trocados, os jejuns deles chegaram até dizer o que? O jejum deles agora é só não comer peixe, não comer carne, só comer peixe. Você come o que você quiser, só não come carne nesse período aí. E depois, isso não é jejum. O jejum é você sentir realmente aquela fome, aquela sede, aquilo que Allah determinar no seu jejum, e é o mesmo que foi determinado para os profetas anteriores a nós, como está dentro do versículo do Alcorão, né? Agora, tinha um outro tipo de jejum deles. Além desse jejum que nós
seguimos, e eles seguiam também, os profetas e os seguidores deles, se abster de comer e beber e tal, da alvorada ao pôr do sol, era o mesmo jejum. Eles tinham outro tipo de jejum que nós não temos hoje, deles jejuarem, de não falarem e nem comentarem nada com alguém. Isso foi citado no Alcorão Sagrado, quando o profeta Zacarias, quando a Virgem Maria, inni nadartu lirrahmani sawman, eu falan ukallima al-yawma insiya, eu prometi em jejuar para Allah, sawman, falan ukallima al-yawma insiya, no jejum, meu jejum hoje é não falar com ninguém, nenhum ser humano. Esse que era o jejum, é um tipo de jejum que hoje nós não temos, tá? E tinha no tempo dos profetas antigamente, mas como nós falamos, a religião muçulmana ela veio para revogar algumas leis dos anteriores e deixar outras. Agora a revogação do jejum das palavras, isso foi revogado. Agora permanecer o jejum que eles jejuavam, esse permaneceu, só que eles trocaram, infelizmente. Eles jejuavam o mesmo número de dias também ou era diferente? Sim, mesmos números de dias, era um mês. Só que eles que foram, como nós falamos, se você ler a história disso, como é que foi trocado o jejum dos cristãos e judeus, você vai perceber que vieram reis depois e eles começaram a aumentar e diminuir e tal, conforme algo que eles inventaram ali e as pessoas foram seguindo, até que o jejum acabou sendo do que está sendo hoje, né? É você somente deixar de comer carne. Só que pode assar peixe, comer peixe, arroz, feijão, salada, essas coisas aí. Isso não é problema, porque esse é um jejum para eles. Vou parar por aqui, inshallah. Barakallahu fikum, Allah yataqabbal minna minkum. Que Allah aceite o nosso jejum e todas as nossas boas ações. Aproveitem bastante. Estamos no começo do Ramadã. Aproveitem aqui. A competição, Allah subhanahu wa ta'ala, ele gosta da gente de se competir nesse mês. A competição nas questões nobres, no Corão, na caridade, na reza, na súplica, na recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, tudo isso você tem que levar em consideração para levar para frente, inshallah. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bilbayt, Tarawih, a pessoa pode rezar ela 8, pode rezar ela mais, né? 20, não há problema, 10, 20. O profeta Muhammad a.s. ele rezava Qiyamul Layl. Ele rezava o quê? Qiyamul Layl, que seria Tarawih que nós temos hoje, né? Em Ramadã ele rezou alguns dias, ele viu as pessoas vindo todas para rezar atrás dele, depois ele parou e foi rezar sozinho em casa. Perguntaram para ele o motivo, ele disse: eu temo que Allah determine que isso for obrigatório para a minha nação, então isso pode dificultar para eles, tem pessoas que não poderão rezar. Então por isso que o profeta Muhammad ele temia que Allah determinasse que a Tarawih fosse obrigatória se ele continuasse rezando e os companheiros atrás dele. Então ele deixou de rezar e foi rezar em casa. Deixou de rezar com seus companheiros e foi rezar em casa. No tempo do Umar ibn Khattab, depois, ele falou para os seus companheiros do profeta Muhammad sallam e as pessoas que estavam ao seu redor, que o profeta Muhammad sallam ele fazia Tarawih. Só que o motivo de ele ter deixado é isso, temendo que isso fosse ser obrigatório para a nação do profeta Muhammad sallam. Então vamos agora já não tememos isso. E ele juntou as pessoas, começaram a fazer o Tarawih e as noites para o profeta Muhammad sallam não cabiam mais do que 10 rak'ah. As noites do profeta Muhammad, que ele recitava o Alcorão. A recitação dele era diferente da nossa. Ele começava depois do Isha, no Suhur ou quase no Fajr já, o que ele tinha feito o quê? Dava 10 rak'ah. No tempo do Umar ibn Khattab, as pessoas recitavam com mais, elas recitavam bastante assim, para fazerem mais rak'ah.
Aí eles começaram no começo a fazer 10 rak'ah do Tarawih. 10 rak'ah do Tarawih. Tarawih foi chamada Tarawih de Tarwih. Tarwih quer dizer que você ter um descanso. Por que foi chamada isso de descanso? Porque as pessoas faziam 2 rak'ah e eram longas, aí descansavam. Em Meca, o que eles faziam? Eles faziam 10 rak'ah, faziam 2 rak'ah, o descanso deles era fazer 7 voltas em volta da Kaaba. Esse era o descanso. Aí levantavam e faziam mais 2. Em Medina não tinha Kaaba. O que eles iam fazer? Eles falaram no lugar, então, das pessoas estarem fazendo as 7 voltas em Kaaba, que a gente faz 2 rak'ah mais. Só que aí a pessoa ela faz o que ela quiser, ela não é obrigatória a fazer, não é obrigada a fazer 10 ou 8 ou 20, mas quanto mais é melhor. Mas o mínimo é 8. Mínimo, se eu fizer 2 ou 4 ou 6, não há problema. É considerado Tarawih também. Pode fazer intenção as 2 coisas juntas? Tarawih? Isso, Tarawih é Qiyam al-Layl. Tarawih é o Qiyam. Que o Rasul ele disse: Man qama Ramadan. Então, Salat al-Tarawih, por isso que nós falamos, ela foi chamada de Tarawih devido a uma questão. Tarawih das pessoas fazerem 2 rak'ah, descansarem, isso, Tarawih, entre a oração e entre delas descansarem, é um descanso. Então tudo isso é chamado de Qiyam al-Layl. شو النذر اللي نذرتيه؟ isso بس شو قلتي انت بدك تنذري شو؟ خلص بتذبحي خروف. Se você prometeu que se eu fiz essa operação, então eu quero matar um carneiro, tem que matar esse carneiro. O nadhr, ele não é obrigatório a ser feito, mas na hora que a gente faz, se torna obrigatório. Quer dizer que eu não sou obrigado a chegar e falar, eu quero prometer fazer isso. Eu não sou obrigado. Pelo contrário, até tem os ulama que falam que é makruh. Makruh quer dizer que eu vou colocar algo a mais nas minhas obrigações. Só que na hora que a gente fizer, se torna obrigatório. أنا نذرت خلاص صار واجب. فالله يعينك تذبحي خروف. Mas é fácil, só mandar o dinheiro, tem gente que vê baixo. E se quiser, tem pessoas que podem matar se você... Na Bahia, Sergipe, Bahia, Recife. Quando você pode dar dinheiro para dar para família. Também. E se você está com dificuldades, onde que eu vou matar, quem que vai matar e tal, você pode mandar para algumas pessoas para elas matarem e elas distribuírem, não tem problema. Depois pode falar com o Fátima que ela irmã mais, né? Inshallah. طيب بارك الله فيكم وما تنسوش إخوانكم كمان بغزة إن شاء الله كمان بحاجة اليوم على غزة as pessoas de Gaza que são pessoas que tiveram muita paciência, que tiveram a batalha pela causa de Allah e eles estão defendendo o local sagrado, estão batalhando e defendendo a umma inteira, toda a nação. Então não podemos esquecê-los nesse mês sagrado e também fazer algo, seja nas caridades, no zakat, no nosso dua, sempre lembrarmos deles, inshallah. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.